Yeah. Yeah. Capítulo 19 do Apocalipse, versos 7 e 8. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Amém? Queridos, essa noite eu quero trazer uma mensagem essa, a qual o tema é: a noiva preparada está. A noiva preparada está. Jesus nos vê como sua noiva. Vê a sua igreja, a qual um dia ele pagou um preço na cruz como a sua noiva. E eu quero falar aqui de algumas definições da noiva de Cristo. Porque uma noiva tem suas definições. E a primeira coisa que define uma noiva é a sua aliança. A aliança tem a ver com algo que está firmado, compromisso. E algo que está firmado não se rompe. Pelo menos quando é firmado em Deus. Porque a aliança entre os homens, elas se rompem, se quebram. Existem alianças que o homem faz num dia, no outro ele volta atrás e a aliança é rompida. Mas a aliança feita em Cristo, como noiva dele, não se rompe, é firmada. Quando um dia você aceitou como único Senhor e Salvador, você fez uma aliança. E essa aliança não pode ser rompida. Mas a segunda coisa que define uma noiva, não é apenas uma aliança, mas também na tradição judaica, não só aliança, mas existia algo por nome de banho nupcial. E esse banho nupcial, a noiva se banhava com ervas aromáticas. Para os judeus era símbolo de pureza. Porque a noiva, ela procurava estar agradável ao seu noivo. Esta igreja, ela não vai se encontrar com Jesus contaminada pelo mundo, e glória a Deus por isso. A igreja que Jesus vem buscar não é associada com as práticas desse tempo moderno que contraria a palavra de Deus. Antes do arrebatamento ou casamento, o Espírito Santo estará operando e já está em nós uma lavagem e purificação. Agora, como é esse banho? Tipificando a nós. Esse banho é com a palavra. Só a palavra, ela pode gerar santidade na igreja, na noiva de Cristo. É João, no capítulo 17, ele vai escrever que Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. João 15:3, o próprio Jesus vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Banho pela palavra, limpeza espiritual. Efésios 5:25, Paulo vai falar do amor do marido com a esposa, e ele faz um paralelo do amor de Cristo com a igreja. E ele vai dizer que Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela.
se entregar a si mesmo por ela. Para quê? Para lavá-la com a lavagem da água pela palavra. Quer resolver problema na igreja, se resolve com a palavra. Quer pôr um fim no disse e me disse, a palavra resolve. Quer pôr um fim no pecado, a palavra resolve. A igreja não pode ser firmada em filosofias religiosas, em mensagens de achismo, em mensagens de fúrias emocionais, em mensagens fora da Bíblia. A nossa pregação tem que ser a palavra de Deus, porque ela é pão, porque ela é espada, ela é mel, ela é martelo, ela é fogo. Pela palavra de Deus, essa igreja, a noiva, vocês avançam. E preste atenção, o inferno tem que sair da frente. Pela palavra de Deus, a igreja avança sem impedimentos. Mas não só essa lavagem nupcial, nem tampouco a aliança define uma noiva, como também a noiva ela precisa cuidar do seu vestido. Já parou para imaginar você, varão que casou? Você, irmã que casou aí, no dia do cortejo, você, irmã, desce do carro toda bonita, o vestidão branco, seus sapatos, aquele negócio alvo como a neve. Aí tem a poça de lama, você pisa. Como vai ficar? Olha a vergonha do noivo no altar. Olhando para uma noiva com o vestido manchado de lama. Eles têm essa sua tradição de zelar pelo cuidado das vestes. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela precisa cuidar das suas vestes. As vestes brancas de uma noiva representam a pureza, a sua santidade, os seus atos de justiça. Acabamos de ler agora, capítulo 19 de Apocalipse, verso 8. Que as suas vestes brancas são os seus atos de justiça. Porque a noiva de Cristo, ela anda de forma justa. Quando a igreja julga, ela julga de forma justa, não segundo a aparência. A noiva de Cristo precisa andar de forma justa. Comprou, pagou. Deu a palavra, honre a palavra. Sim, sim, não, não. A noiva de Cristo precisa zelar pelas suas vestes de justiça e andar na prática da justiça. Mas não só uma aliança, como também não só o banho nupcial, nem também não só como o cuidar das vestes, mas a noiva, ela tem algo muito significante que é o véu. E na tradução judaica, o véu significa que os espíritos malignos não podiam tocar a noiva. Significa dizer que sobre a igreja de Cristo existe uma proteção. Salmos 23, verso 5, parte B, vai dizer que unges minha cabeça com óleo. E a prática de um pastor de ovelha, ungindo a cabeça das suas ovelhas, era exatamente para proteger a cabeça, tanto olhos, visão, ouvidos, boca, de mosquitos, de moscas. O óleo servia como uma proteção para espantar, como repelentes. Isso quer dizer que a noiva de Cristo existe um véu que a protege, a qual o diabo não consegue atingir a tua mente com dardos inflamáveis, a qual esses espíritos que sopram depressão não conseguem penetrar em teu coração. Existe um véu que lhe protege. Existe um véu que lhe blinda de palavras negativas. Existe um véu que lhe
repreenda quando o diabo sopra no seu ouvido, pedindo para você desistir, só porque aparentemente tudo está dando errado. A noiva de Cristo tem um véu que protege os seus olhos, um véu que protege a sua boca, um véu que protege os seus ouvidos. Mas não só o véu define a noiva, como também a noiva precisa estar adornada. E é o noivo quem adorna essa noiva. A cultura judaica vai dizer que o noivo, ao firmar a aliança, deixa também um colar com ela. Na aliança ou no colar está escrito, pretendida a mim. Foi feita uma aliança firmada e está carimbada. O noivo se retira. Ele vai para a casa do seu pai. E ao ir para a casa do pai, ele vai preparar lugar na casa do pai. Ele não vai preparar casa, a casa já está preparada, a do pai. Lembra algo? João 14. Ele vai preparar morada, ele vai para o pai, ele prepara um lugar e ele promete um retorno. Quando o noivo vai, na tradução judaica, ele firma a aliança, ele carimba essa aliança, ele vai para a casa do pai, mas ele deixa um amigo. E esse amigo vai fazer um intercâmbio. E esse amigo vai levar do noivo notícias para a noiva. E vai levar da noiva notícias para o noivo. Agora, quem é esse amigo? Um dia, João Batista vai referir a si mesmo como amigo do noivo. Lá em João, no capítulo 3, o verso 29, está tendo uma especulação por lá, que Jesus vinha batizando, e que Jesus vinha pregando, curando, e que multidões iam seguindo. E eles questionam a João Batista, achando que ia tirar de João Batista uma ciumeira. Só que João Batista, ele transmite uma mensagem para que eles entendam muito bem qual era a posição de João Batista. E João vai dizer, aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Que ele cresça, mas que eu diminua. Agora, quem é esse amigo a qual Jesus, em João 14, ele vai dizer, eu estou indo para o Pai. Olha só que ele está fazendo uma tipificação do casamento judaico. E ele vai para a casa do pai, assim também como o noivo no casamento judaico se retirava da noiva, não tinha mais contato, até preparar lugar na casa do pai, para retornar e levar a sua noiva, ele deixa um amigo. E a tradição judaica era, toda vez que o amigo viesse ver a noiva, trazendo notícias do noivo, essa noiva preparava um banquete, uma ceia. O amigo do noivo sentava, ele ceava com a família da noiva, com a noiva, e ele trazia presentes esses adornos. Ele não só trazia presentes, mas também notícia, e quando retornava ao noivo, ele levava notícias. E a primeira coisa que o noivo questionava ao amigo era: a aliança ainda está no dedo dela? O colar que eu dei ainda está no pescoço dela? Era o noivo querendo saber se a sua noiva ainda tinha aliança firmada com ela.
Era o noivo procurando saber se a aliança dela ainda estava intacta e polida, sem danos. Agora, quem se apresenta como amigo do noivo, que é Jesus? É lá em João 14, nós vamos entender no verso 17, Jesus dizendo: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. No verso 16, ele diz que iria orar ao Pai, e ele vos daria um outro consolador. Esse outro aqui é com as mesmas características de quem estava indo. Era Jesus dizendo: o mesmo consolo que eu vos dou, ele também vos passará. Porque quando você chora, o amigo do noivo escuta. Porque quando você se desespera, o amigo do noivo presencia. Aí lá no verso 19, do capítulo 16 de João, ele vai ser mais específico e vai mostrar aqui uma atividade do amigo do noivo, que eu creio que você já entendeu que é o Espírito Santo. E ele vai dizer: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouve, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Lembra que eu disse que o amigo do noivo da tradição judaica traz notícias, e as notícias não é dele mesmo, é do noivo. É Jesus passando aqui a mesma informação para a sua igreja. Ele já veio em Atos, ele já habita conosco, e todos os dias até o retorno do noivo, ele está vindo, e ele traz todas as noites de eventos como esse, notícias do noivo. Ele traz presentes do noivo. Que presentes são esses? Dons, curas, bênçãos, proteção. Quais as informações que ele leva para o noivo? Ela ainda está com a aliança no dedo. Ele ainda não se corrompeu. Está sofrendo, mas a aliança está limpa. Está passando por tribulações, mas as suas vestes de justiça ainda estão brancas. Ela está triste, mas o seu colar, a sua aliança, o seu compromisso ainda está intacto. O nome separado, prometido ainda está lá. A poeira do diabo não cobriu o nome. O inimigo e a sua sujeira não sujou a aliança. Na noite como essa de ceia, o amigo do noivo está presente aqui. Pode ter certeza que o noivo já sabe, tintim por tintim, do que aconteceu e acontece. Pode ter certeza que sozinho você não está, porque ele mesmo disse e garantiu: eu estou indo, mas o meu amigo vai ficar. Eu estou indo, mas não vou deixar vocês sem notícias. Todos os dias de culto, o amigo do noivo usa o pregador aqui, usa o pastor aqui, usa a irmã aqui. Todas as noites de culto, o amigo do noivo traz uma mensagem diferente do noivo para você. Todas as noites de culto, o amigo do noivo leva notícias de você para o noivo. Todas as madrugadas de choro que você chora, o amigo do noivo leva as tuas lágrimas ao noivo. E aquela frase a qual você não consegue traduzir porque a dor é demais,
ele traduz e entrega ao noivo. O amigo do noivo, o Espírito Santo do Senhor, se faz presente. Agora uma pergunta retórica. Você se define como noiva? Essas definições lhe cabem? Eu creio que sim. Em breve esses céus vão se rasgar. O noivo virá e sobre as nuvens irá ficar. O amigo do noivo virá. Nos levará até o encontro do noivo. O lugar já está preparado. Ele vai vir. E ele vai nos levar até o noivo. Mas ele tem vindo. Quem? O amigo do noivo. E tem visto como é que está a noiva. Se estar banhada na palavra. Se estar com as vestes limpas da justiça. Se a aliança estar intacta. Se a noiva tem o véu. Véu esse que impede dos enganos. Ele virá, igreja. Nos levará para ele. Para todo sempre. Um só povo. Ele virá. Quantos creem que ele virá? Glória a Jesus.